Bom dia, gente! Hoje o vídeo vai ser especial. Eu tô fazendo um tour que vai chegar até a fronteira com a Coreia do Norte. Todo mundo já sabe que tem a guerra da Coreia do Norte, que tem o Kim Jong-un e todas as vezes acontece alguma coisa. E hoje eu tô fazendo um tour que sai de Seul, a capital da Coreia do Sul, e que vai até a fronteira com a Coreia do Norte, e que eu vou ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a guerra, sobre várias coisas que aconteceram aqui. Teoricamente, as duas Coreias, elas ainda estão em guerras. Os bombardeios, coisas começaram em 1950 e durou mais ou menos 3 anos os ataques. Só que, teoricamente, elas estão em guerra porque, apesar de elas terem assinado um cessar-fogo, nunca foi assinado um tratado de paz. Então, assim, acabaram os ataques, mas nunca foi assinado um tratado de paz ou coisa do tipo. Ou seja, não há paz se eles ainda estão em guerra. É uma coisa que nem todo mundo sabe, mas é uma coisa super interessante. Então, o passeio de hoje eu vou passar por alguns lugares importantes da história da Guerra das Coreias. Nem todos os lugares eu posso filmar porque, né, afinal de contas é uma zona militar, é uma zona de um lugar de guerra. Mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho sobre a Guerra das Coreias e algumas regiões importantes da história. Vem comigo! Aqui eu tô na região de um parque que é a uns 18 quilômetros da fronteira com as duas Coreias. E que geralmente é aqui onde tem os militares, e das poucas vezes que acontecem as reuniões com as famílias é nessa região aqui. Eu digo as poucas vezes porque, tipo assim, as famílias que foram separadas durante a guerra, elas estão separadas até hoje, já que você não tem acesso, você não pode ir de uma Coreia para outra, né? É teoricamente simples de você fazer esse passeio se você estiver aqui em Seul. Você só precisa pagar uma agência especializada. Eu vou deixar na barra de informações o link do passeio que eu tô fazendo. E assim, se vocês estiverem interessados, virem para a Coreia, é só vocês entrarem em contato e comprar com o link que eu vou deixar aqui embaixo. Esse rio aqui que vocês estão vendo é o rio Han. E sim, ele separa as duas Coreias, mas ainda não é aqui nesse ponto. Não é ainda do outro lado, que é a Coreia do Norte, mas aqui já é um ponto super perto assim da Coreia do Norte. Uma das coisas mais interessantes para mim, e foi uma das razões de eu ter comprado esse passeio aqui, foi o fato de a gente poder entrevistar, poder conhecer uma pessoa da Coreia do Norte que deixou a Coreia do Norte e hoje vive na Coreia do Sul. Por razões óbvias eu não posso mostrar ele, a gente não pode tirar foto com ele nem nada, porque afinal de contas ele saiu da Coreia do Norte e a família dele continua lá. A cabeça dele tá meio que a prêmio na Coreia do Norte, então a gente não pode tirar foto, esse tipo de coisa com ele. Mas ele explicou pra gente como foi a fuga dele da Coreia do Norte, que ele passou pela China, mas assim, ele tentava não ficar na China porque a China ela tem uma política de cooperar com a Coreia do Norte. Então assim, se a China descobre alguém da Coreia do Norte, eles vão enviar de volta para a Coreia do Norte e aí o cara vai ser executado, tipo assim, sabe? Então assim, eles passam meio pelo Laos, Tailândia e o mínimo possível pela China, já que a China, se pegar um desses caras, um desses fugitivos, vai cooperar com a Coreia do Norte. E tipo, aqui realmente é um memorial. E é bem triste, assim, que aqui vocês estão vendo que tem estátuas de duas meninas sentadas separadas, são 2 blocos diferentes, e que simboliza as famílias que foram separadas pelo conflito, pela guerra da Coreia. São, além da família, as duas Coreias, né? Vocês vão notar que elas são idênticas, as duas meninas, ou seja, as duas Coreias que são iguais, são irmãs, mas que hoje estão separadas. Gente, e é tudo muito triste. Aqui tem umas caixas de correio que são para as famílias que foram separadas, e algumas pessoas vêm, tem aqui canetas e tal, e as pessoas escrevem algumas palavras de apoio, de carinho, porque são várias as famílias que foram, né, separadas por causa da guerra. Afinal, quem tá no norte não pode ir para o sul e vice-versa. Vocês vão reparar que além das bandeirolas alegres, um tanto alegres, tem um arame lá em cima, ó, o arame farpado.
pra gente não esquecer que é uma zona de conflito mesmo, sabe? E eu tô bem emocionada de estar aqui. Tipo, é história viva, né? É história viva acontecendo diante dos nossos olhos. Infelizmente o tempo é pouco pra ficar aqui nessa parte, eu tenho que voltar já pro ônibus. Mas eu tô bem mexida, assim, com isso, sabe? Tipo, porque quando a gente pensa, assim, tipo, essa questão de guerra mesmo, tem os dois países e tal, mas o que a gente não pensa é nas consequências humanas, nas consequências das pessoas, e tipo, famílias que são separadas há mais de 50 anos. Imagina, sei lá, vamos supor que no Brasil, você mora em São Paulo, sua família mora no Recife, e do nada vira um outro país em guerra, uma parte com a outra, e você nunca mais vai poder ver sua mãe, sua família, seu pai, já que, tipo, quem tá de um lado não pode ir pro outro e vice-versa, não pode se comunicar também, né? Afinal de contas, hoje são dois países em guerra. Então a gente fica mexida, assim, com essas coisas, com toda a questão humana, toda a questão pessoas que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com uma questão política e que estão até hoje meio que pagando o pato por isso. E aqui a gente consegue ver as fotos de alguns lugares, alguns pontos entre as duas Coreias, as poucas vezes que aconteceu encontros entre as duas Coreias. Esse daqui eu lembro que foi tipo um grupo, uma girls band, que é daqui da Coreia, que saíram para fazer um show fora. E olha que, tipo assim, as pessoas que são da Coreia do Norte, parece fácil falar assim de viajar e de sair, mas as pessoas que são da Coreia do Norte, elas não têm o direito de sair do país delas. As pessoas não têm um passaporte, podem viajar, não é assim. Então é um caso muito raro de pessoas que saem da Coreia do Norte, geralmente são tipo atletas para os Jogos Olímpicos e esse tipo de coisa. E aqui ainda, tipo, partes da Coreia, das duas Coreias. E esse daqui, como a maioria já sabe, o gordinho é Kim Jong-un, que é o atual presidente, entre aspas, da Coreia do Norte. Do outro lado é o Kim Moon, que é o da Coreia do Sul. E vocês estão vendo que eles estão sorridentes e juntos num ponto em comum entre as duas Coreias. Então essa estação aqui, que chama Dorasan, ela existe, mas teoricamente ela não funciona. Ela é uma estação e vocês vão ver que tá vazia aqui atrás, só tem as pessoas que estão fazendo os tour comigo. E assim, uma vez a cada não sei quantos anos acontece um transporte entre as duas Coreias. Mas só assim, um caso muito especial, como foram os casos que eu mostrei, sei lá, um presidente, e mesmo assim os presidentes eles não se encontram, né? Afinal de contas os dois países estão em guerra. É um caso muito, muito raro, sei lá, uma vez a cada 5 anos, uma coisa assim, que tem um trem que vem de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, que chega até aqui, a zona desmilitarizada. Como eu falei, essa estação aqui ela não funciona, só tipo uma vez a cada não sei quantos anos. E você pode vir visitar, mas tipo assim, é um lugar super pesado. Eu tô super tensa, eu não imaginava que eu fosse estar desse jeito. É um lugar super, super tenso. Eu acho que tipo, só é mais tenso do que quando eu fui pra Auschwitz, sabe? E você sente assim o clima pesado e tudo, mas é o tipo de coisa que a gente precisa visitar, a gente precisa conhecer. Sabe aquela coisa de que quando você não conhece a sua história, você está fadado a repetir? A gente precisa conhecer, principalmente essa época que a gente está vendo de intolerância e tudo. A gente precisa conhecer esse tipo de lugar para saber o que é uma guerra, para saber reconhecer sinais de que a coisa não está indo bem. A gente precisa visitar e conhecer essas coisas para não deixar mais que esse tipo de coisa aconteça novamente. Como eu falei para vocês, né, tem a separação das famílias, as famílias que estão há mais de 50 anos sem ver sem ver o outro, porque quem está no norte não pode ir para o sul e vice-versa. Então, tipo assim, você sente todo aquele clima pesado no ar. E não é um passeio fácil, não é um passeio fácil. Eu poderia estar num palácio, num castelo visitando aqui, mas é um passeio que é importante a gente saber, é importante a gente conhecer, para a gente não repetir os erros. E a gente está vendo como é uma guerra. Então, as montanhas lá, as colinas que vocês estão vendo lá no fundo, já é a Coreia do Norte. Que obviamente a gente não vai até lá.
tem uma cidade já que começa tipo uns 10 quilômetros daqui, que é tipo a terceira maior cidade da Coreia do Norte. E aqui é um outro ponto da DMZ, que tá ali atrás DMZ, que é a zona desmilitarizada aqui entre as duas Coreias. Esse daqui é o chamado terceiro túnel. Por que é o terceiro túnel? Depois de todo o cessar-fogo que eles assinaram e tudo bonitinho, a bendita Coreia do Norte desrespeitou algumas vezes e eles construíram alguns túneis para tentar ultrapassar aqui, para tentar chegar e provavelmente invadir Seul. Então foram vários túneis que foram descobertos durante esses anos e esse daqui é onde ficava o terceiro túnel, que hoje ele ainda é aberto à visitação. Então se você faz o tour aqui da DMZ, você pode vir visitar esse terceiro túnel. É um túnel que tem mais ou menos meio quilômetro de comprimento, só que porque é uma zona militar e tudo, a gente não consegue filmar, mas fica lá atrás de mim e tem explicações sobre como eles conseguiram chegar até aqui, como foi feito o túnel e qual era o objetivo, que a gente já sabe que era provavelmente chegar até Seul. Esse aqui é tipo uma simulação apenas de como é o terceiro túnel. E acho que é mais ou menos assim, de altura, ele não é muito alto, afinal de contas é um túnel super escuro. E a gente não pode filmar nem fotografar lá, afinal de contas é uma área militar. After 3 years and 1 month, the Korean War ended with the Armistice Agreement, signed in Panmunjom on July 27, 1953. It led to the formation of the DMZ around the military demarcation line to prevent the war from starting again.